O que foi, Kuririn? Opa, Romelinho, bem-vindos ao Time Nest. E o capítulo 91 do mangá de Dragon Ball Super finalmente saiu. E como a gente já estava sabendo, né, ele começou a adaptar a história do Dragon Ball Super Super Hero, que é o filme mais recente de Dragon Ball que foi lançado. E recontar os eventos do filme no mangá era uma coisa que muita gente era contra e muita gente era a favor. Eu pessoalmente sempre fui do time que era a favor. Mas depois desse primeiro capítulo, será que realmente eu estava certo em seguir com essa opinião? Bem, no decorrer do vídeo eu te conto. Só queria te pedir, né, seu voto de confiança para você deixar o like, se inscrever no canal e também dar uma olhada no Seja Membro, que tem vários benefícios legais lá, beleza? E eu também vou deixar passando aqui em cima, tá, a playlist com todos os meus vídeos de análise de capítulo do mangá, e no comentário do vídeo também vai ter fixado, né, o capítulo do mangá para quem quiser ler. Mas enfim, avisos dados, bora logo pro vídeo. Primeiramente eu queria comentar essa página colorida que saiu no capítulo, que além de bem bonita, né, mostrando os Gambas, o seu Max, Gohan, Piccolo e Pan, também mostra que o Totaro realmente pegou os designs do filme e colocou no mangá, o que eu acho muito bom, principalmente no caso do Gohan, né, porque eu acho o Gohan com o cabelo do filme do Super Hero muito mais legal do que aquele cabelo básico dele. Mas indo pro capítulo em si, né, ele começa com uma cena extra que não existe no filme, que é o Piccolo indo buscar a Pan na escola. Bem, até existe uma cena assim no filme, mas essa aqui é diferente. E o mais engraçado é que os humanos de Dragon Ball aceitam as coisas muito de boa, né? Um cara verde de 2 metros de altura com uma cara de mal veio buscar a criança na escola e ninguém disse nada, velho. Mas enfim, a Pan lá, depois que o Piccolo busca ela, comenta que queria se tornar uma super heroína, assim como o Goten e o Trunks. E falando nos dois, eles se lascaram depois do último capítulo, porque a Bulma e a Titi acabaram descobrindo que eles estavam agindo como super-heróis e que não estavam estudando direito por causa disso. E aí acabou que eles estão proibidos de agir como super-heróis por um tempo. E cara, depois da Pan falar que quer se tornar uma super-heroína, é obrigação o Gohan se vestir como Grande Saiyaman em algum momento pra ela. É uma coisa que eu senti falta no filme, né, porque um filme com tema de super-herói, com Gohan como protagonista não ter o Grande Saiyaman é até estranho de se falar. Então eu espero muito que em algum momento eles achem um tempinho aqui pra colocar o Grande Saiyaman aqui pra Pan. Até porque eu acho que ela nem sabe que o pai dela já foi um herói no passado. E vendo esse desejo da Pan de ser uma heroína, né, o Piccolo convida ela pra treinar com ele e ela aceita. E depois disso a gente vê basicamente a mesma coisa que a gente viu no filme. Eu já tenho um vídeo totalmente detalhado da minha opinião sobre o filme, tá? Tem mais de 40 minutos onde eu falo tudo do Dragon Ball Super Super Hero. Eu vou deixar o card dele passando aqui em cima. Mas em resumo, a relação do Piccolo com a Pan é ótima e a Pan do Super é extremamente fofa e carismática. Ah, e uma coisa legal de se comentar sobre essa parte é que rola uma cena extra da Pan caindo de um penhasco, né? Coisa que não tem no filme. Isso aqui é legal porque meio que é uma maldição da família Son. O Goku já caiu de um penhasco, o Gohan já caiu de um penhasco, o Goten já caiu de um penhasco e agora foi a vez da Pan. E depois dessa cena aqui da Pan e do Piccolo, a gente vai para uma cena no departamento de polícia, onde o Kuririn e os demais policiais estão explicando aquilo que a gente já viu no filme, né? Que o Magenta é filho do comandante Red, que ele quer reconstruir a Red Ribbon, que ele quer dominar o mundo e que ele quer as habilidades do Dr. Red, enfim, né? Tudo isso a gente já viu no filme. Mas tem uma informação extra que não tem no filme, que foi revelado aqui no mangá, é que o sobrenome do Red e do Magenta é Raybon. Aí fica Red Raybon, né? Red Ribbon, Red Raybon, enfim, né? Dragon Ball sempre foi péssimo com sobrenome, só tô citando aqui mesmo. E nessa explicação aqui dos policiais também é mostrada a árvore genealógica da família do Dr. Red, que também aparece no filme, mas eu acho interessante citar porque a Vomi tá aqui no mangá também. Pra quem não sabe, a Vomi, ela é a esposa do Dr. Gero, que é o cara que criou os androides lá no Dragon Ball Z, e ela foi usada como base para a criação do Android 21 nos jogos. Basicamente o Akira criou a Vomi, criou o Android 21 pro Dragon Ball Fighter Z, e ela se tornou uma personagem tão popular, mas tão popular, que ela acabou sendo canonizada no mangá e no filme. E não só no mangá e no filme, né? Porque ela apareceu no Heroes, apareceu no Xenoverse, apareceu no Legends, apareceu em tudo que é canto que você pode imaginar. Só que eu achei uma pena, né? Porque eu jurava que o mangá ia expandir mais sobre a Vomi. Ia contar mais do passado dela, talvez até mostrar flashbacks dela, mas não mostrou. Só foi que nem o filme mesmo, só apareceu ali na árvore genealógica. Então isso me faz pensar que no futuro a gente vai ter um arco focado nela. Porque que nem eu falei, ela é uma personagem muito popular. E por ela ser tão popular assim, eu acho que é impossível ela não aparecer no futuro. Então fiquem de olho aí que é bem capaz da Vomi aparecer sim em alguma saga futura. E a maior diferença dessa cena aqui do mangá pro filme é que no filme essa explicação toda acontece na conversa do Carmine com o Magenta.
mas no mangá quem dá essa explicação aí é o Kuririn ali no departamento policial. Basicamente porque o mangá introduziu esse núcleo aí dos policiais e aí ele acabou tendo que desenvolver ele de alguma forma. E falando no Kuririn, como a polícia sabia que assim que o Dr. Redo saísse da prisão ele ia ser contatado pelo Magenta, ele foi encarregado de seguir eles para descobrir onde fica a base secreta da Orange Ribbon e também confirmar o plano deles. E a conversa do Redo com o Magenta foi quase igual à conversa que eles tiveram no filme, com o Magenta dizendo que na verdade os vilões não são os androides, na verdade são a Bulma e os Guerreiros Z, e que ele vai financiar os androides do Dr. Redo para poder derrotar eles. E o Dr. Redo, né, ele é neto do Dr. Gero e ele herdou o talento de construir androides do avô dele. Só que ele não é mau, então ele só aceita esse negócio aí porque ele precisa do dinheiro para poder construir os androides que ele quer. E nessa conversa aqui do Magenta com o Dr. Redo tem duas grandes diferenças em relação ao filme. A primeira é que no filme o Magenta mostra um vídeo do Mirai Trunks matando o Freeza pro Dr. Redo, que fica bem surpreso com ele voando e soltando rajadas de Ki. E isso aqui era uma coisa que eles precisavam mudar de todo jeito, né? Já que no mangá o Dr. Redo já conheceu o Trunks do presente, então ele sabe quem é o Trunks, sabe que o Trunks voa, sabe que o Trunks solta rajada de Ki, então ele não deveria ter ficado surpreso com isso aqui. E realmente não ficou porque essa cena não foi mostrada, e eles fizeram bem, né, porque realmente era uma coisa que precisava ser mudada. E a segunda diferença é que aqui no mangá o Kuririn tá seguindo o carro deles e escutando toda a conversa, o que no fim não muda nada pra história, é só pra dar um momento pro Kuririn ali e diferenciar um pouco os acontecimentos. O problema surge quando o Kuririn acaba sendo derrotado pela abelha androide do Dr. Redo, o que, meu amigo, é com certeza a maior humilhação que o Kuririn sofreu no Super até agora. Me lembrou basicamente as participações dele nos filmes do Z, onde o cara só se dava mal. E antes de qualquer coisa, tá? Eu não achei essa cena ruim, por supostamente não fazer sentido. Até porque pra mim faz sentido sim. Se o Dr. Redo criou os Gamas e o Cellmax, que são androides extremamente poderosos, ele seria totalmente capaz de criar uma abelha que solasse o Kuririn. E na real, mano, a gente tá brincando que o Kuririn foi solado, porque quem leu o capítulo viu que ele venceu essa abelha, aí depois ele ficou concentrado em escutar a conversa dos caras. Só que aí a abelha voltou, atingiu ele de guarda baixa, e por isso que ele perdeu, né, o carro de vista e tudo mais. Mas pelo desempenho dele ali contra a abelha, tava bem claro pra mim que ele conseguiria solar ela fácil se o foco dele fosse vencer a abelha. E muita gente reclamou, inclusive, que ele deu um tiro de pistola na abelha, né, e em vez de simplesmente soltar uma rajada de Ki. Mas bicho, ele é um policial. Rajada de Ki todo mundo solta em Dragon Ball. Deixa o cara utilizar uma arma, pô, porque fica visualmente diferente e entra nesse negócio dele ser um policial. Não precisa ter lógica em tudo, sabe? Se o Kuririn é um policial, deixa ele utilizar uma pistola, que é uma característica dessa profissão dele. E tipo, o tiro funcionou na abelha, não é nem como se ele tivesse precisado usar realmente rajada de Ki. Então no quesito fazer sentido, essa cena faz sentido sim. Eu só não gosto dela porque é uma humilhação desnecessária pro Kuririn. Ao invés de fazer uma cena extra da Vomi, por exemplo, o Tortaro e o Akira vão lá e fazem uma cena extra do Kuririn apanhando por uma abelha. E assim, não importa o contexto, quando você olha, é o Kuririn sendo humilhado por uma desgraça de uma abelha. Não importa, tá ligado, o contexto, não importa se ele poderia vencer, não importa que ele tava focado em outra coisa, é ridículo. E era um negócio que nem tava no filme, cara, só colocou lá pra desgraçar o coitado. Eu até me pergunto se um dia eles vão dar o momento de destaque que o Kuririn merece no Super, porque o Kuririn, ele já é um personagem completo. Ele já passou pelo desenvolvimento dele, já chegou onde ele queria chegar. Eu acho que tudo que falta pra esse personagem é até aquele momento foda. Aquele momento que a gente fica pensando, caraca, o Kuririn foi muito foda nessa aqui. Que é uma coisa que ele não teve até o momento no Super. Mas enfim, voltando pro Piccolo, rola aquela cena dele indo reclamar com o Gohan por não estar indo buscar a Pan na escola. E essa cena aqui é exatamente mesmo igual ao do filme. O Gohan até manda aquele papo também de formiga, Super Saiyajin, enfim. E eu vi uma galera reclamando que isso pro mangá não fazia sentido, já que o Gohan no mangá sempre manteve seus treinamentos, né? Inclusive ele tava lá lutando na saga do Moro. Mas pra mim isso aqui é de boa também. E eu digo isso porque o Gohan sempre foi o cara que volta a treinar e depois relaxa e fica mole. Um exemplo disso é o seguinte: no arco do Bills, que se passa no ano de 778, o Gohan ainda conseguia virar Super Saiyajin de boa. Mas um ano depois, no ano de 779, no arco do Golden Freeza, ele já não conseguia mais. Mas aí você pode falar, pô, mano, nem foi mostrado o arco do Golden Freeza no mangá. Se não mostrou o filme no mangá, é porque os eventos do filme aconteceram daquele jeito no mangá. E além disso, também tem um mangá promocional do filme do Freeza, que o Tortaro mesmo fez, que tem lá o Gohan com dificuldade pra virar Super Saiyajin. Então não dá pra negar que esse evento aí aconteceu sim no mangá. Então a gente viu que um ano é mais que o suficiente pro Gohan ficar super destreinado. Então levando em conta que o arco Moro se passa em 781 e o arco do Super Hero que a gente tá agora muito provavelmente se passa em 783, teve tempo mais que o suficiente pro Gohan ficar relaxado de novo. Então eu não vejo necessariamente como um problema não o Gohan tá relaxado, mesmo que seja no mangá. Só que assim, uma coisa que eu odeio é esse vai e vem, cara, já encheu meu saco. Ou fazem o Gohan se aposentar de vez das lutas, ou fazem ele explorar o potencial de lutador que ele tem. Fazer o cara ficar forte, ficar fraco, ficar forte, ficar fraco, voltar a treinar, parar de treinar, já tá um saco.
Mas eu acho que isso aqui vai ser resolvido porque o arco de personagem do Gohan no Dragon Ball Super Super Hero é justamente entender a responsabilidade que ele tem e aprender que ele não pode depender sempre do Goku, do Vegeta ou do Piccolo. Tanto na questão da vida pessoal dele como a questão de lutador, né? Que o filme faz esse paralelo aí, que o Gohan entende que ele não pode depender do Goku e do Vegeta para salvar a Terra, e entende também que ele não pode depender do Piccolo para cuidar da Pan, que ele tem que assumir a responsabilidade dele tanto como pai quanto como lutador. E esse arco vai ser feito de novo aqui no mangá, e aí eu acho que depois dessa saga, o Gohan vai entender que ele precisa continuar treinando e vai voltar pro caminho das lutas de vez, sem voltar a ficar fraco depois. Então, pros fãs do Gohan, relaxem que eu acho que esse vai e vem aí vai acabar. Mas enfim, né, só pra terminar o conteúdo do capítulo de vez, depois de 6 meses, né, que o Magenta levou o Dr. Hedo pra base da Red Ribbon, o Gama 2 aparece e ataca o Piccolo exatamente da mesma forma que ele atacou lá no filme. E aí, com esse encontro do Piccolo com o Gama 2, o capítulo termina. E pra quem tá curioso, ao todo esse capítulo adaptou aproximadamente os primeiros 19 minutos do filme, e o Dragon Ball Super Super Hero tem lá suas 1 hora e 40 de duração. No ritmo que tá, eu acho que essa adaptação aqui vai durar de 5 a 6 capítulos aí do mangá. E bem, a minha opinião sobre esse primeiro capítulo aqui do arco do Super Hero é que esse comecinho não tinha muito o que mudar mesmo em relação ao filme. O que precisava ser mudado eles mudaram, mas também não teve nenhum tipo de esforço para fazer esse conteúdo ser melhor do que o do filme. A única cena mais diferenciada mesmo foi a cena do Kuririn, mas acabou que eu nem gostei dessa cena, então pra mim esse capítulo foi em si uma versão inferior do filme, por mais que tenha alguns extrazinhos legais ali no meio. E por que eu digo que foi uma versão inferior do filme se foi basicamente tudo igual com alguns extras? É porque o filme, cara, ele é muito mais detalhado e muito mais divertido que esse mangá. Cada cena do filme tem uma representação visual na tela. O Magenta fala da Bulma, aparece a Bulma, fala do céu, aparece o céu, e tudo isso, tá ligado? A Pan fala que quer soltar rajada de Ki, mostra ela imitando o Kamehameha. É muito legal o filme. Ele é muito fluido, cara. Toda cena do filme tem movimento sem parar. E o mangá, cara, é muito mais sem graça. É um monte de balão de texto, não tem representação visual. É um negócio assim, bem inferior mesmo ao filme. Então, quando o mangá tá repetindo exatamente a mesma coisa que a gente já viu no filme, você só pensa, pô, no filme isso daí foi bem melhor. Agora, quando o mangá cria cenas extras, como por exemplo a cena do Piccolo indo buscar a Pan na escola e tudo mais, aí você pensa, pô, que da hora isso aqui que o mangá tá fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nos próximos capítulos vai sim ter margem para eles poderem mudar bastante coisa, e aí sim eles têm que mudar. Porque querendo ou não, o Dragon Ball Super é um mangá mensal. Ele não pode se deixar o luxo de fazer uma história que todo mundo já viu e não mudar nada por vários meses. Então, para essa adaptação aqui do Super Hero valer a pena, para valer a pena adaptar esse filme aqui no mangá, eles têm que mudar bastante coisa daqui pra frente. Não digo no próximo capítulo, o próximo capítulo vai ser a luta do Gama 2 com o Piccolo se infiltrando na base deles, então eu não sei se vai chegar na parte do Goku e do Vegeta. Mas caso chegue, cara, aquilo lá eles têm que mudar completamente. É a parte que eles mais têm que mudar, é a cena do planeta do Bills. Não só pra história ficar mais coerente, né, porque tem muita coisa lá que contradiz o mangá, mas também pra colocar uns negócios da hora que a gente quer ver. Por exemplo, Goku vs Broly, o Goku Shin Superior versus Vegeta Ego Superior, os negócios assim, tá ligado? Então eu tô muito na expectativa aí pra ver como que vai ser a adaptação dessa cena no mangá. Só que uma coisa que muita gente pode perguntar é por que não fizeram que nem o filme do Broly, por exemplo, de colocar uma página no mangá dizendo que o filme aconteceu e depois seguir em frente. E a resposta pra isso é bem simples. É porque o filme do Broly e o filme do Freeza, que também não foi adaptado no mangá, são filmes que não bagunçavam a cronologia do mangá. O filme do Freeza, por exemplo, ele foi feito antes do mangá existir, então não tinha nem como bagunçar mesmo. E eu também creio que eles só não adaptaram o filme do Freeza no mangá, que nem adaptaram o filme do Bills, porque o filme do Freeza já tinha aquele mangá que eu citei antes, aquele mangá promocional, então não fazia muito sentido se adaptar de novo. Agora, indo pro filme do Broly, quando ele saiu, o mangá tava no Torneio do Poder, então deu tempo do Toyotaro e do Akira criarem as sagas futuras, ou seja, a saga do Moro e a saga do Granola, já levando em consideração o filme do Broly. Então o filme do Broly não atrapalhava a cronologia do mangá de forma nenhuma. Só que o Dragon Ball Super Super Hero é diferente, porque ele foi criado para ser uma continuação do filme do Broly, que foi feito para ser uma continuação do anime. E por causa disso, o Dragon Ball Super Super Hero não levava em conta os acontecimentos do mangá. Por isso, várias coisas do Super Hero ficam muito estranhas quando você olha pro mangá. Então se houvesse só uma página do mangá dizendo, ó, vai assistir o filme, os leitores do mangá iam ver uma história mal contada e sem sentido, porque tem muita coisa lá que contraria exatamente o que o mangá tá mostrando. Então por isso que eles tiveram que readaptar essa saga aqui no mangá, porque eles tinham, né, que mudar certas coisas pra narrativa do mangá continuar fazendo sentido. Algo que não foi necessário no filme do Broly nem no filme do Freeza, né, porque eles não atrapalhavam a cronologia do mangá. Dito isso, esse capítulo aqui não me animou muito, não achei ruim, né, mas também não achei bom, e achei ele inferior aos capítulos do Goten e do Trunks, né? Então eu só quero esperar para ver mesmo como é que vai ser os próximos capítulos. Mas eu acho que vai dar bom. Mas digam aí vocês, o que vocês acharam desse capítulo? Vocês acham que vai dar bom no futuro? Tem alguma grande mudança que vocês gostariam de ver? Comentem aí que vai ser da hora conversar com vocês sobre isso. E claro, muito obrigado a todos os membros atuais do canal, eu fico muito feliz de verdade com o apoio de vocês e eu prometo honrar, tá, esse investimento que vocês estão fazendo. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!